Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque eu quero falar com vocês sobre uma injustiça que está acontecendo em relação a Memphis Depay. Eu vou criar algumas inimizades nesse vídeo, mas tudo bem, eu não me importo. A insatisfação de Dorival Júnior. Tem André Sanches, tem arbitragem, tem muito mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, como não poderia deixar de ser diferente, o Corinthians enviou uma nota à CBF repudiando a atuação da arbitragem no jogo contra o Bragantino. Eu aqui mesmo falei que, cara, a reclamação ela acaba ficando em segundo plano por conta de uma atuação que eu considerei ruim do Corinthians. Acho que o Corinthians não foi bem coletivamente. Mas isso não justifica você ter um pênalti equivocadamente marcado. Ainda mais por um árbitro que não deveria estar apitando, que já foi punido nesse próprio Campeonato Brasileiro na segunda rodada. Afastado, para reciclagem, para não sei o quê, e volta e apita um jogo do Corinthians, com o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro dentro da Neoquímica Arena. Não pode o Bruno Arleu de Araújo ainda estar apitando grandes jogos. E o Rafael Trace, que é um péssimo árbitro de vídeo, como foi péssimo no campo também. Então, eu reconheço que apesar da derrota, na minha opinião, não passar somente pela arbitragem, ela teve um impacto, né? Porque o primeiro gol, afinal de contas, que muda a história do jogo, saiu de um pênalti inexistente. Então, o Corinthians se manifesta publicamente, envia um ofício à CBF, aquela coisa toda. Vai resolver? Eu acho que não. Acho que tem que fazer? Tá, tem que fazer. Marcar posição, aquela coisa toda, para a CBF entender que aqui não é a casa da mãe Joana, né? Que você não pode simplesmente escalar o árbitro que você quiser, que os caras continuam errando. E quando você escala esse tipo de árbitro, você tende a ter mais risco de que eles errem, né? Afinal de contas, eles erram sempre. Então é meio que matemático. Então, assim, acho que cabe um posicionamento do tipo assim, cara, sério que vocês vão escalar de novo esse árbitro? Para que, enfim, né, o Corinthians seja preservado nas próximas partidas, pelo menos da escala desse tipo de árbitro, desse nível de árbitro que está sendo afastado, punido toda hora, e vale para o Braulio da Silva Machado, e vale para o Anderson Daronco, e vale para o Bruno Arleu de Araújo, entre outros tantos, né? Vai ser difícil, né? Porque daqui a pouco não vai sobrar árbitros. E aí eu defendo que isso tenha muito mais resultado prático se os clubes se unissem, se envolvesse um treinamento e tal, se os clubes, sabe, conversassem mais, mas enfim, a questão da arbitragem é sempre colocada não só em segundo plano, em quinto, sexto plano, e aí quando os erros acontecem, aí normalmente ocorre o levante. Mas enfim, acho que o posicionamento tem que acontecer. Também foi uma notícia da noite dessa segunda-feira de que a comissão de ética do Corinthians... A comissão de ética do Corinthians vai avaliar finalmente os cartões corporativos utilizados por André Sanches. Na verdade, a comissão de ética vai investigar o caso do cartão corporativo utilizado pelo ex-presidente André Sanches, em que tem gastos para uso para fins pessoais, né? Um valor que ele já devolveu, tem outro lá relacionado a viagem a Fernando de Noronha, no início de janeiro de 2020 também, no valor de R$7 mil. Os 9 lá do Réveillon de Timbu do Sul, lá do Rio Grande do Norte, ele devolveu 15 mil, né, contando com juros. Ele devolveu, mas houve uma reunião do CORE, que é o Conselho dos membros vitalícios lá, que tem o Duílio Monteiro Alves, que tem o Roberto de Andrade, que tem o Mário Gobi, que tem o André Sanches, né, são os ex-presidentes e tudo mais. Eles entenderam que a comissão de ética deveria, sim, apurar mais profundamente. Por 9 votos a 7 houve uma votação. Então, o Conselho agora vai ter que investigar o Andrés. É curioso porque eles também colocaram em pauta outras gestões, outros presidentes, e eles resolveram apurar e investigar nesse momento só o Andrés. Por que não investigam todo mundo? Né? O Duílio, o Roberto de Andrade, o Mário Gobi, todo mundo que usou cartão corporativo nos últimos anos. Enfim, nesse momento, como a imprensa descobriu só do Andrés, eles estão investigando e apurando o que o Andrés gastou para fins pessoais que não envolvendo o clube. Vamos ver até onde isso vai. Tá bom? Vamos falar de Memphis Depay e Dorival Júnior. Gente, o Dorival,
Eu não quero ser taxativo aqui, porque eu tenho o maior respeito pelo Dorival, sabe? Fica até difícil, sabe? Porque eu tento não misturar as coisas, mas eu não consigo. Chega um momento da nossa vida, né? A gente vai ficando velho assim e tal, né? E eu já privei da companhia do Dorival algumas vezes. Um cara que eu tive sempre muito boa relação, né? Então é até difícil criticá-lo, mas é o nosso papel, né? Quando a gente vê que o trabalho não está bom, que as coisas não estão acontecendo, a gente tende a fazer a crítica, né? E eu sempre procuro fazer uma crítica pontual, né? Não tem nada a ver com o trabalho em si do Dorival. Até porque o trabalho dele, a carreira dele, fala por si. Acho o Dorival um baita de um técnico. E entendi que era o melhor para o Corinthians naquele momento. Mas eu também preciso dizer que isso ainda não aconteceu. Tá? Esse é o primeiro ponto. O trabalho do Dorival no Corinthians ainda não aconteceu. Por uma série de questões. Acho que ele também está afetado por esse caos que acontece no clube. Por mais que a gente diga que o Dorival é um cara super apaziguador, que talvez seja o cara mais interessante para esse momento, para blindar o elenco, para deixar os ânimos mais tranquilos, porque o Dorival tem essa capacidade, né? Ele é um algodão entre os cristais. Ele fez isso no Flamengo. O Flamengo sempre com guerras políticas, com brigas de lado a lado. Ele colocou o Pedro e o Gabigol para jogar juntos, né? E foi campeão. Então, o Dorival tem essa habilidade. Então, eu acredito muito no Dorival. Mas eu preciso relatar o que eu estou vendo. E mais do que isso, a gente vai conversando com as pessoas, né? Que são próximas ao treinador, que conversam com o treinador, para tentar pegar um bastidor do dia a dia. E o Dorival, ele não está feliz, cara. Ele não está feliz. O não tá feliz é muito forte, né? Mas ele não está satisfeito com muita coisa, tá? Com o que está acontecendo no clube, acho que isso não é novidade para ninguém, isso não é nenhuma surpresa, não é nenhum impacto, que ele não está satisfeito com o que está acontecendo no clube, com essa instabilidade. Não sei se ele esperava algo diferente, mas é diferente você vivenciar tudo isso. Ele sabia que o Corinthians era um barril de pólvora, sabia. Mas estando lá, tendo que apagar os incêndios e tendo que ele ter a responsabilidade de botar o time para jogar quando os jogadores, muitos não recebem premiações, direitos de imagem, salários atrasados, pressão de torcida, presidente que é afastado, dívida aqui e ali, uma notícia ruim a cada hora. Então, administrar tudo isso na prática realmente é mais complicado. Mas o que eu quero dizer é que pessoas próximas ao treinador me falaram que ele realmente está preocupado. Está preocupado com o andamento das coisas e é claro que eu não estou aqui dizendo que o Dorival vai sair antes do fim do contrato, ou que ele vai pedir para sair. Não é nada disso. Eu não sei, mas acho que isso pode acontecer em algum momento. Pode acontecer, né? Ninguém me falou efetivamente que isso vai acontecer. Mas a insatisfação dele é grande. Tanto que foi a primeira vez que eu vi o Dorival Júnior, numa entrevista coletiva num clube, pedir reforços. Ele mesmo, inclusive, se auto-vangloria, com justiça, de dizer: eu nunca pedi reforços. Eu sempre que cheguei num clube, eu trabalhei com aquilo que eu tinha e potencializei aquilo que eu tinha. Pois no Corinthians ele não está conseguindo. E depois do jogo, contra o Bragantino, ele, de uma forma muito clara e explícita, disse, com todas as letras, com o que eu tenho não vai dar. Então, assim, a pressão está começando a ficar para o lado do Dorival. Está começando. E aí ele se volta para o material humano que ele tem e ele está tendo dificuldades. Ele pode jogar mais, mesmo com o elenco que ele tem. Pode. Mas é nítido que tem carências muito detectadas. E ele sabe disso. E ele colocou essa situação publicamente. Então a diretoria ou contrata, ou o Dorival vai ter que se virar com o que tem. Só que com o que tem, ele não está conseguindo. E ele está muito incomodado com o elenco não estar jogando aquilo que estava jogando até pouco tempo atrás. Porque esse mesmo elenco estava jogando mais. Aí a culpa é do Dorival ou também recai sobre os jogadores? O fato é, o Dorival está incomodado com isso. O fato de reforços provavelmente, né, vão ter que vir, mas a gente não sabe até que ponto. Então ele está preocupado com essa situação e com todo o contexto do clube. Então o Dorival não está à vontade. Ele não está satisfeito.
Ele não está plenamente tranquilo para trabalhar. E esse é o fato. Se isso vai resultar numa saída dele daqui a alguns jogos, em que os resultados não vierem, eu não sei. Eu espero que ele ajeite o time. Eu espero que o Corinthians renda mais. Porque isso vai também dar um tempo a mais para o Dorival. Por enquanto, tá difícil. E aí, falando sobre o desempenho, tem uma narrativa em relação ao jogo contra o Bragantino. Tem duas narrativas, né, que eu quero falar a respeito. Uma delas é de que o Corinthians jogou bem, porque criou muitas chances, porque o Lucão foi o melhor em campo, o goleiro adversário. E eu discuto isso um pouco. Ok, realmente o Corinthians chegou. Mas de que forma? Na minha opinião, não foi de uma forma organizada, não foi de uma forma em que você domine o teu adversário. O Bragantino teve tantas chances quanto claras, tantas chances quanto o Corinthians. E foi lá e venceu o jogo. E nada se sobrepõe ao resultado. Então, mas ok, se o Corinthians tivesse amassado o Bragantino, colocado bolas na trave, criado muitas chances e tudo mais, mesmo perdendo, eu ia estar aqui dizendo, cara, o Corinthians jogou bem. Mas eu não acho que tenha jogado bem. Eu não acho que a construção ofensiva do time para resultar nessas finalizações todas que a gente viu até em algum momento, elas tenham sido positivas. Eu não estou achando o Corinthians como algo consistente a ponto de dizer, cara, tá bom, perdeu esse jogo aqui, mas o time encontrou um jeito de jogar. E a gente vai ver isso na sequência, nos próximos jogos, o resultado aparecer. Eu não estou convicto disso. Então, essa narrativa eu desmonto. Pelo menos da minha opinião, e respeito quem pensa o contrário. A outra narrativa, ela diz respeito a Memphis Depay. E eu respeito todo tipo de análise, mas o pessoal vai achar que eu passo pano, que eu sou defensor do Memphis. Eu acho que o Memphis está errado em muita coisa. Acho que ele não tinha que ter faltado ao treino. Acho que ele ganha muito realmente. Acho que ele tem que jogar mais. Ele tem que se envolver mais com o jogo. Acho que ele tem que ser mais decisivo pelo que ele custa. E esse é um problema que ele vai carregar, porque ele tá com esse carimbo de ser o maior salário. E quando ele falta ao treino, e quando ele faz música pro craque Neto, e quando ele gera qualquer tipo de repercussão extra-campo, ele joga para si uma responsabilidade maior de ter que resolver todos os jogos, porque pela marra que ele tem, pela história que ele constrói, isso é culpa dele. Isso tá na conta dele. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu papel aqui é dizer para você que, ok, o Memphis ele pode ser criticado porque, repito, ele ganha muito. Então, a responsabilidade maior sempre vai recair sobre ele. Ainda mais na ausência do Yuri Alberto. Ainda mais quando o Rodrigo Galo tá voltando, depois de um tempo parado e estava muito marcado no jogo. Então, o Memphis é o diferente que a gente vai cobrar, que, obviamente, encontre soluções no jogo. Só que eu tô vendo uma narrativa detonando o Memphis Depay. Por uma questão de postura ou por ter forçado um cartão, que, ok, acho que vale a discussão. Mas vamos lá. Se a gente pegar os principais lances do Corinthians no jogo, invariavelmente, quase todos eles passaram pelos pés do Memphis. E aí, gente, contra isso eu não posso brigar. Eu não posso brigar. Eu posso exigir mais vontade do Memphis, eu posso exigir que ele resolva todos os jogos com gols e assistências, posso. Mas eu não posso tirar do contexto que o Romero, por exemplo, perdeu 2 gols inacreditáveis. E eu tô percebendo uma preservação. Onde está a crítica ao Romero? Que perdeu um gol embaixo do gol. A bola passa pelo Garro, num cruzamento do Mateuzinho, numa bola que é entregue pelo Memphis. Para o Mateuzinho cruza, o Garro passa por ela e o Romero dá um carrinho com o gol aberto para fora. O Romero recebe uma bola num contra-ataque em que o Memphis tá desse lado aqui com ele. Ele faz tudo certo. Ele corta o marcador, acho que é o Pedro Henrique, até ex-Corinthians, e ele chuta em cima do goleiro. O Lucão faz uma baita defesa também, aí você pode, avaliar os dois lados, mas o Memphis está aqui com o gol aberto. Era só ele tocar para o Memphis. Ele não tocou.
Ele resolveu que ele iria decidir, mas ele não decidiu. No primeiro tempo, o Memphis rouba uma bola e toca para o José Martínez na frente do goleiro. De perna esquerda, o que ele faz? Chuta em cima do goleiro. O chute do Rodrigo Garro, que explode no travessão, é uma briga do Memphis com o zagueiro, em que ele rouba a bola sobra para o Garro, e o Garro, na frente do goleiro, ao invés de colocar com jeito, imprime força e chuta, a bola explode no travessão. Roubada do Memphis. O gol que o Corinthians faz de empate é um escanteio cobrado pelo Memphis. Tem um contra-ataque puxado pelo Memphis, pelo lado esquerdo, em que o Romero está impedido e o Memphis fica segurando, esperando o Romero sair da posição de impedimento e ele não sai. Aí o Memphis tem que cortar e tentar uma jogada, ele até tenta cavar um escanteio que a bola não sai e o Bragantino recupera. Cara, eu citei alguns lances aqui em que todos eles passaram pelos pés do Memphis. O que mais ele poderia fazer? Ele tinha que cobrar uma falta no ângulo, ele tinha que dar um pombo sem alça no meio da rua, ele tinha que dar uma assistência. Bom, ele deu. Ele deu não, porque o Gustavo Henrique cabeceia antes do gol do Kaká, mas o escanteio foi cobrado por ele. O escanteio foi gerado por ele. A bola para o Romero foi dada para ele. A bola para o Martínez foi dada para ele. A bola que o Garro chuta foi ele que rouba. A bola que o Romero perde, ele está do lado. Se o Romero toca, ele faz o gol. Então, assim, eu também exijo mais do Memphis. Eu também cobro mais do Memphis, porque ele tem que ser cobrado. Ele vai ser sempre cobrado. Ele não tinha que ter tomado o terceiro cartão. Ele não tinha que ter faltado ao treino. Mas eu vou cobrar o Memphis pelas coisas que ele deve ser cobrado. Não pelo desempenho dele. Porque aí, cara, quando a gente olha pro elenco do Corinthians, o Garro, que é o diferente também, estava marcado. De resto, o Carrilho sumiu. O Martínez jogou pessimamente. Os laterais inexistiram. O Romero não pode ser a solução. E aí o Memphis Depay tentou fazer a parte dele. E a coisa não aconteceu. Então, vamos ponderar? Vamos tentar encontrar um equilíbrio nessa história? Ou eu estou exagerando? Agora é com você. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima.